aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto é Roma Antiga, tá? Dividi a história da Roma Antiga, né? A primeira aula vai ser sobre a formação de Roma, o período monárquico, o período da República, e aí a próxima aula vai falar sobre o Império, beleza? Vamos lá? Primeiramente sobre a fundação de Roma, né? A gente tem... a história de Roma tem pelo menos duas versões aí. A versão baseada na história mesmo, né, nas pesquisas historiográficas, e as versões baseadas nas lendas. Né. Então, segundo um poeta, Virgílio, na sua obra Eneida, os romanos descendem do Enéas, que seria um herói troiano que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, né, a partir de por volta ali de 1400 a.C. E aí nós temos aí descendentes desse Enéas, os dois irmãos que seriam Rômulo e Remo, seriam filhos do deus da guerra, que o tio-avô deles, que quis tomar o reino do avô deles, acabou jogando os meninos no rio. Mas eles sobreviveram graças a uma loba que teria amamentado eles e cuidado deles. E depois eles voltam, tomam o poder, criam seu próprio reino, acabam brigando e o Rômulo acaba criando a cidade de Roma, porque ele acaba matando seu irmão, acaba criando a cidade de Roma e é o primeiro rei que a gente considera aí a partir da lenda, tá? Mas na realidade, né, baseado nas fontes históricas, Roma se formou da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores, latinos e sabinos, situadas à margem do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Então os etruscos vieram e dominaram essas tribos, formados por povos latinos e sabinos, e esses etruscos são os primeiros monarcas do primeiro período da história, que seria o da monarquia, tá bom? Passando. Monarquia romana, de 753 a.C. até 509 a.C. Primeiramente, as coisas que a gente precisa saber aqui são as classes sociais. Tá? Então, são 3 classes sociais que a gente precisa aprender. Primeiramente, os patrícios, a classe dominante, formada pelos nobres e proprietários de terra. Depois, os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Tá? Então, aqui é um grupo bem maior, bem mais distinto. E aqui nós temos os clientes. Quem são esses clientes? Eles viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus e eram prestadores de serviço. Geralmente um cliente estava ligado aí ao patrício. O patrício era muito rico, então é como se ele tivesse aqui o seu funcionário, ele trabalhava para ele, tipo um secretário para ele. Esse cliente vivia em função do patrício e o patrício determinava as coisas que aconteceriam na vida desse cliente. Ele estava sempre ali dependendo de alguém, sempre dependendo de alguém para sobreviver, para se sustentar e para se manter. Esses seriam os clientes, tá bom? Mas aí no caso, os mais importantes da gente aprender são os patrícios, que seria a elite da sociedade, e os plebeus, que seriam as camadas mais populares, tá? Diversos grupos ali a gente percebeu, porque são entre eles que os conflitos vão acontecer basicamente. Quais as instituições que a gente tem durante esse período da monarquia? Primeiramente o rei, né, que exercia as funções executiva, judicial e religiosa. Temos também a Assembleia Curiato, que estava formada por 30 chefes de família do povo. Eram responsáveis pelo quê? Elaboração das leis, recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Olha que bacana, né? Esses reis, que no caso eram os etruscos. Temos também o Senado, que depois vai se tornar a instituição mais poderosa durante a fase da República, que é composto pelos patrícios. A gente já percebe, eles são a elite, né, os nobres, os detentores de terra, e também a instituição política deles, o Senado, também é a mais importante. Qual que é a função? Assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. Então, se eles têm o poder de vetar as leis que o rei está propondo, de qualquer forma eles estão tendo um poder ali bem importante e às vezes até acima do próprio rei. A aproximação do rei com os plebeus, com a plebe, descontentou os patrícios. Então, óbvio que se o rei está se aproximando dos plebeus e não dos patrícios, do Senado, isso vai incomodá-los. E ali em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto em um golpe político, e isso acaba com a monarquia. E aí vem a fase que é mais importante até do que a primeira fase da monarquia, que é a República Romana, tá? De 509 a.C. até 27 a.C. Aqui eu coloquei para vocês, com bastante informação, mas a gente vai com calma, as instituições da República Romana. Então, primeiro o Senado, né, que acaba se tornando mais importante nesse período, ocupava-se da política internacional, da supervisão das magistraturas, que a gente já vai ver, e era convocado pelos cônsules, pelos pretores, ou pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e o cargo era vitalício. Magistraturas. Magistraturas sempre eram duplas ou colegiadas, e o seu mandato durava 1 ano. Então, aqui eles eram eleitos por 1 ano. E aqui eu citei algumas das principais magistraturas para vocês. Primeiro, o cônsul, que exercia o comando militar.
No caso de guerra ou de impedimento de um dos cônsules, era substituído por um ditador. Mais pra frente a gente vai ver isso, principalmente ali para falar sobre o começo do Império. Este tinha 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos, mas também tinha o período de 1 ano de mandato. O Senado é vitalício. Eles acabam acumulando muito mais poder, né? O pretor tinha a função de administrar a justiça. O edil é responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos a edil e vigiar a conduta moral do povo romano. E o questor cobrava os impostos e custodiava o patrimônio romano. Beleza? Então são essas instituições. A gente já percebe que, comparado à monarquia, são muitas instituições a mais. Nós temos diversas instituições e no caso da monarquia eram poucas. Expansão romana, ela vai começar ali principalmente a partir da República, onde esses romanos vão acabar se expandindo. Então já tem um mapinha aqui que a gente vai analisar. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV. Então tá aqui, ó. Primeiramente eles vão conquistar a própria Itália como um todo, né? E depois eles acabam se expandindo pela Península Ibérica. E aí depois se expandindo por toda essa região aqui, que seria o esplendor máximo de todo o Império Romano, que das civilizações que nós já trabalhamos até então, é a que conseguiu um maior território. Bom, então, a segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas de guerras púnicas, que a gente comentou lá atrás, quando nós falamos sobre os fenícios. Por quê? Cartago era uma cidade-estado dos fenícios, né, que foi criada por eles. Essas guerras púnicas de 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Então a gente consegue perceber aqui nessa linha vermelha todo o controle que Cartago tinha sobre o mar Mediterrâneo. E depois dessas guerras púnicas, tem até uma imagenzinha aqui, ó, que é interessante a gente ver que até elefantes foram utilizados nessas guerras púnicas. Depois que Roma ganha esse conflito contra as guerras, contra Cartago nas guerras púnicas, ele assume o controle total do Mediterrâneo. Isso é muito importante para ele, com certeza, para Roma no caso, né? Crise da República. Como é que vai vir e da onde vem essa crise? A gente vai ter uma crise principalmente relacionada aos patrícios e os plebeus, na questão dos direitos. Então os patrícios têm todos os direitos, os patrícios têm privilégios e os plebeus não. E com essa expansão toda de Roma, está aumentando o número de escravos, está aumentando o número a quantidade de território, está aumentando a quantidade de riqueza, e cada vez mais os patrícios estão se aproveitando, se apoderando disso, e os plebeus são deixados de lado. E aí esse conflito entre os patrícios e os plebeus vai acabar se tornando insustentável, e isso vai motivar o início do período imperial. Bom, aqui eu citei algumas coisas importantes, algumas conquistas dos plebeus em relação aos patrícios, a partir de diversas brigas, tá? Primeiro, as assembleias. É um sistema representativo popular, e existiam várias formas dela, e elas votavam as leis que eram remetidas aos altos magistrados. Então lá não tinha os vários magistrados, que eram ocupados ali e escolhidos pelo Senado, tinham as eleições, o Senado era vitalício, e todas essas outras não, tinham seus mandatos. Então, aqui a Assembleia, ela tem, uma das funções dela é votar algumas leis para encaminhar para essas magistraturas. Então eles já conseguiram uma participação no poder político dessa forma. Depois a Lei das 12 Tábuas, ali em 450 a.C., que por pressão desses plebeus, olha o que eles conseguiram, as leis de Roma passaram a ser escritas, a fim de que fossem fixadas e os plebeus pudessem consultá-las. Então ninguém pode criar uma lei em cima da hora e fazer ela funcionar. Ela precisa ser escrita, precisa ser registrada, ela precisa ser comunicada para que ela possa começar a valer. Também é uma questão muito importante. A gente já comentou sobre as primeiras leis escritas quando a gente estava falando lá da Mesopotâmia. As leis licínias, de 376 a.C., determinaram que um dos cônsules tinha que ser plebeu. Então, se eram 2 cônsules, um é patrício. Agora, o outro vai ser plebeu. Antes, os 2 eram patrícios. Então, aqui é mais uma conquista que esses plebeus estão conseguindo ali, lutando e incomodando os patrícios. E as leis canuleias, de 345 a.C., que permitiam que os plebeus se casassem com os patrícios. Uma coisa boba também, mas que não podia. Agora eles conseguiram conquistar esse direito também. Bom, uma coisa bem importante que a gente tem que ressaltar é a participação desses irmãos Graco. Eles tinham a ideia, que era muito importante, de fazer uma reforma agrária. Só que ao propor essa reforma agrária, os 2 foram assassinados. O Senado não ia permitir isso, porque o Senado é composto
pelos patrícios, que são os donos das terras. Eles não querem a reforma agrária de forma alguma. Então esses dois irmãos Gracos que lutaram pela reforma agrária acabaram sendo assassinados pelo Senado. Só que isso também vai intensificar muito uma crise, uma revolta dos plebeus contra os patrícios, tá bom? O que nós vamos ter também? Relacionado a essa crise que vai por fim a esse período da República, nós temos revoltas dos escravos, diversas revoltas dos escravos. Por quê? Por causa dessas guerras, aumentou também muito o número de escravos que vão fazer parte dessa República Romana. E lidar com eles era uma questão muito complicada, tá? E aí a revolta mais conhecida é a do Espartaco, entre 73 e 71 a.C. Então, à frente das forças rebeldes, o Espartaco ameaçou muito o poder de Roma, movimentando todos os gladiadores e os escravos de maneira geral, com as suas revoltas que deram muito trabalho para a República nesse momento. Tá? E aí, para resolver todas essas crises, todas essas brigas entre patrícios e plebeus, todas essas revoltas de escravos, eles acabaram formando aqui o primeiro triunvirato. Então vai ser um consulado formado por 3 grandes generais importantes aqui nesse momento, para tentar conter todos esses problemas que estão tendo. E aí nós temos o Pompeu, o Crasso e o Júlio César. Tá? Então eles formaram o primeiro triunvirato. A gente sabe aí que na história o Júlio César acabou tendo mais poder, ficando mais importante, acabou assumindo sozinho ele o comando como um ditador. Tá? Ele não é o primeiro imperador, é o primeiro ditador, só que ele vai acabar sendo traído pelo Senado e vai sendo morto. Depois da morte do Júlio César, veio o segundo triunvirato, constituído daí pelo Marco Aurélio, o Otávio Augusto e o Lépido. Esse Otávio Augusto aqui é como se fosse um filho adotivo, um sobrinho do Júlio César. E aí, após as disputas desse segundo triunvirato, o Otávio vai conseguir ganhar esses conflitos entre os 3 e ele vai assumir e depois ele vai ser coroado aí como o primeiro imperador de Roma. Então ele se torna o primeiro imperador, dando início a essa nova fase. Depois desses 2 triunviratos aqui, que foram a tentativa aí de evitar os conflitos, mas que acabou causando diversos conflitos também em Roma. Bom, e aí começa o período do Império Romano, só que aí fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí comigo, beleza? E até a próxima. Valeu!